Você vai entrar no segundo princípio. Você fez a primeira avaliação e agora você vai avaliar o estado e o mecanismo de defesa do paciente. Primeiro, você tem que ver se ele não tem condições nem doenças, né, que afetam a defesa dele, como, por exemplo, a diabetes. Hoje a gente conversou sobre como a diabetes afeta a saúde do paciente. A gente falou que a glicose deixa o sangue um pouco mais espesso. E esse sangue mais espesso, ele não chega nas vênulas, nas vênulas, né, que são as extremidades do corpo. Então, ponta do dedo, cabelo, dentes e unhas sofrem com o problema da diabetes, principalmente quando não está controlado. E isso faz com que essas regiões tenham uma pobre nutrição e poucas células de defesa. Então, é uma região que você vai ter mais facilidade de ter infecções, doenças periodontais, né? Manifestações clínicas dessas doenças periodontais. Então, é uma situação que quando o paciente tem uma diabetes não controlada ou mal controlada, você fica com a orelha em pé. Já tem alguma coisa ali que talvez não seja você que vai tratar, talvez seja melhor fazer em ambiente hospitalar. Ainda mais se a glicemia dele está lá na casa do chapéu, né? Doença renal grave, outro problema, porque muitas vezes, quando a gente vai tratar esse tipo de inflamação, de infecção, a gente entra com um pouquinho de anti-inflamatório. Inicialmente antibiótico, mas às vezes é necessário entrar com um anti-inflamatório, enfim. O problema, gente, é que quem tem problema renal grave não pode nem pensar em remédios anti-inflamatórios, tá? Por quê? Esses remédios normalmente eles são excretados no fígado. A maioria dos antibióticos também é excretada no fígado. Então, no fígado não, perdão, nos rins. Ó, doida. Ele é biotransformado no fígado e excretado nos rins. Então, gente, o que acontece? Os rins da pessoa já são mais debilitados, né? Então, não dá para você usar esses procedimentos, esses medicamentos podem até intoxicar o paciente. Ele não responde da mesma forma que o rim de uma pessoa normal. Então, nessa situação, muitas vezes é interessante a gente encaminhar o paciente para um atendimento hospitalar. Alcoolismo também, tá? Ele tem uma diminuição da imunidade, tá? Diminui a imunidade do paciente, ele tem uma propensão maior a infecções e não vai adiantar você passar antibiótico, né? Porque vai dar janela imunológica toda hora. O paciente está tomando álcool. A gente sabe que dos medicamentos que a gente normalmente passa, se a gente vai passar antibiótico, não pode o paciente estar bebendo bebida alcoólica. Então, nessa situação, ele tem que ter um controle mais rígido. Para ter um controle mais rígido, não tem jeito, tem que trancar ele no hospital para poder tomar na veia e ficar lá quieto, para ver se melhora a situação e assim possa remover a causa. HIV também, né? A imunossupressão, mas dependendo da situação, é gravíssimo, né? A gente tem relatos na literatura de pacientes imunodeprimidos pela síndrome da imunodeficiência adquirida que tiveram uma infecção pulmonar com a bactéria do pão, da levedura do pão, né? Que é uma bactéria que tem tudo quanto é lugar que você imaginar. Então, gente, nessa situação, se você está com uma infecção e o paciente é soropositivo, não está na faixa de controle, ele não está fazendo controle ainda, né? Ou está começando a fazer o controle agora, hospital. Não tem como você fazer o procedimento, há uma chance muito grande de você disseminar a infecção, ele tem que ser feito em ambiente controlado no hospital. E câncer de modo geral, né? Então, leucemia, câncer, os cânceres em outros órgãos, todos eles vão mudar e alterar a forma como é produzida as células sanguíneas, você vai ter discrasias sanguíneas e isso vai levar o paciente a ter uma imunidade mais deficiente e de repente até esse plano de tratamento que você está tentando fazer com ele não vai ter uma resposta boa, justamente porque o organismo dele não está funcionando como deveria. Nestas situações, gente, o paciente tendo essas comorbidades, eu aconselho encaminhar para um bucomaxilo e, se possível, se estiver mais grave a infecção, já encaminhe direto para o hospital, para que comece a fazer de repente um tratamento endovenoso, né? E assim poder fazer a drenagem lá no hospital, num campo controlado, que não vai ter dor de cabeça com relação à disseminação. Tendo uma disseminação lá dentro do hospital, eles vão conseguir remediar, porque eles têm antibióticos fortes, potentes, que a gente não tem acesso muitas vezes, né? Então, nessa situação, o paciente tem que ser encaminhado.
E também tomar cuidado, lá na anamnese, quando você fez o primeiro princípio, você buscou saber se o paciente toma alguma medicação ou não. Medicações de quimioterapia, né, imunossupressoras, elas acabam com o sistema imune do paciente. Tanto que eu tenho uma leva de pacientes que eles vieram para fazer tratamento antes de iniciar a quimioterapia. Por quê? Justamente devido a esse problema dela bagunçar, né, as células as células sanguíneas, tá? Como um todo, tá? Como um todo. A pessoa fica com anêmica, a pessoa tem muito baixo leucócitos, muito baixo mesmo, a tal ponto que se ela tiver uma pequena febre, que é um pequeno sinal de que tem uma infecção, tem que ir para o hospital. Assim, 36,5 é a nossa temperatura normal. A temperatura do paciente está 37,1, tem que ir para o hospital. Porque ele não tem células de defesa suficiente para combater a infecção. Se não for combatido logo, a chance da pessoa ir a óbito é muito grande. Olha o risco. Aí você vai pegar uma pessoa com abscesso e vai abrir dentro do seu consultório? Não. Você vai pegar essa pessoa, vai explicar para ela, ó, a causa é esse dente. Eu preciso primeiro que controle o quadro. Para controlar o quadro, eu preciso que você vá a um hospital, porque você tem essa comorbidade, você tem esse problema. Controlando o quadro, né? Por exemplo, tem que fazer um canal. Eles vão abrir o canal lá, vão fazer o acesso. Você vem para mim de novo para poder fazer o canal. Tudo bem, sem problema. Agora, fazer um procedimento, até mesmo a remoção de um dente nesse tipo de paciente é complicado. Tanto que a gente pede para fazer antes. Os médicos, eles, vai no dentista e resolve tudo que você tem que resolver antes. Para depois você fazer o tratamento e não ter um BO. Que esses BOs, essas infecções odontogênicas aparecem depois. Ciclosporina, gente, é uma medicação utilizada por pacientes que são transplantados, né, para evitar justamente a rejeição dos órgãos. Também é um medicamento imunossupressor que esses pacientes têm que estar sempre sendo monitorados para ver se não está alterando as taxas de defesa dele de uma forma que possa comprometer a saúde dele como um todo. Nesse caso, é necessário o paciente também fazer o acompanhamento hospitalar. Nessa situação, né, nas complicações supracitadas devem ser tratadas de maneira mais vigorosa, pois a infecção propaga com mais rapidez. Pode ser necessário antibiótico-terapia, normalmente você entra com um antibiótico, você pode até passar uma medicação, agora você vai para o hospital para poder ver direitinho, né? Dependendo da situação, você nem passa a medicação, você já encaminha direto para o hospital. Nessa situação aqui, por exemplo, de quimioterapia, tem que ir para o hospital, gente, não tem jeito. O paciente está no meio de um tratamento que compromete muito os glóbulos brancos dele, as células sanguíneas.